A Guerra Fria foi um dos períodos mais tensos e complexos da história moderna. Ela começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando o mundo deixou de enfrentar um inimigo comum e passou a se dividir em dois grandes polos de poder. De um lado, os Estados Unidos representando o modelo capitalista e do outro, a União Soviética representando o modelo comunista. Essa divisão não foi apenas política e econômica. Ela se estendeu para o campo militar, tecnológico, cultural e até mesmo psicológico. Era uma guerra de influência, uma batalha de ideologias, em que cada lado buscava mostrar sua superioridade sem que houvesse, pelo menos oficialmente, um confronto direto entre as duas superpotências. Após a derrota da Alemanha nazista, a Europa estava devastada. O continente precisava se reconstruir. E nesse cenário, surgiu a primeira grande tensão. Os soviéticos, que haviam libertado parte da Europa do domínio nazista, permaneceram nos territórios que ocuparam, instalando governos alinhados ao comunismo em países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental. Enquanto isso, os Estados Unidos apoiaram a reconstrução da Europa Ocidental por meio do Plano Marshall, oferecendo bilhões de dólares em ajuda financeira para garantir que aqueles países permanecessem sob influência capitalista. Dessa forma, a Europa ficou dividida. O lado ocidental prosperava com apoio americano e o lado oriental se alinhava a Moscou, iniciando a chamada Cortina de Ferro, expressão cunhada por Winston Churchill em 1946, para simbolizar essa divisão quase impenetrável entre os dois mundos. Ao mesmo tempo, surgiam as alianças militares que definiriam os rumos da Guerra Fria. Em 1949, os Estados Unidos e seus aliados criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o objetivo de proteger militarmente o bloco ocidental. Como resposta, a União Soviética formou, em 1955, o Pacto de Varsóvia, reunindo os países socialistas da Europa Oriental em uma aliança militar sob o comando de Moscou. Essa rivalidade não demorou a se estender para os arsenais bélicos. Ambos os lados investiram pesadamente em armamentos, especialmente em armas nucleares, capazes de destruir o planeta inteiro em poucas horas. Nascia a corrida armamentista, em que cada avanço de um lado era respondido com um avanço ainda maior do outro. Mas a Guerra Fria não se limitava à Europa. Logo, o mundo inteiro se tornaria palco dessa disputa. A primeira grande manifestação disso foi a Guerra da Coreia. Entre 1950 e 1953, o conflito começou quando a Coreia do Norte, comunista e apoiada pela União Soviética e pela China, invadiu a Coreia do Sul, que contava com o apoio dos Estados Unidos e de tropas da ONU. O resultado foi um impasse sangrento, com milhões de mortos e um país dividido até hoje, com uma fronteira militarizada que simboliza as tensões herdadas daquele período. Outro exemplo marcante foi a Guerra do Vietnã. Esse conflito se tornou um dos símbolos mais conhecidos da Guerra Fria, principalmente porque mostrou que, mesmo sendo uma superpotência, os Estados Unidos não eram invencíveis. O Vietnã do Norte comunista recebeu apoio soviético e chinês, enquanto os Estados Unidos intervieram diretamente em defesa do Vietnã do Sul. O conflito durou anos, desgastou a imagem dos americanos no mundo e resultou na vitória comunista em 1975, quando Saigon caiu e o país foi unificado sob o regime socialista. Esse episódio deixou cicatrizes profundas na sociedade americana e reforçou a ideia de que a Guerra Fria não se ganhava apenas com poder militar, mas também com corações e mentes. Outro campo de batalha decisivo foi o Caribe. Em 1959, a Revolução Cubana levou Fidel Castro ao poder, implantando um regime comunista a poucos quilômetros da Flórida. Esse fato abalou os Estados Unidos, que viram pela primeira vez a ideologia soviética se aproximar do seu próprio território. A tensão atingiu o auge em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba. A União Soviética instalou mísseis nucleares na ilha, e os Estados Unidos reagiram com um bloqueio naval,
O mundo inteiro ficou à beira de uma guerra nuclear, por 13 dias de puro suspense. No fim, Nikita Khrushchev, líder soviético, recuou e retirou os mísseis, em troca da promessa americana de não invadir Cuba e da retirada secreta de mísseis americanos da Turquia. Esse episódio mostrou o quão próxima a humanidade esteve de uma catástrofe global inexua. A disputa também acontecia fora do campo militar. A corrida espacial foi uma das faces mais fascinantes da Guerra Fria. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história, deixando o mundo ocidental em choque. Poucos anos depois, em 1961, os soviéticos surpreenderam novamente, ao enviar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Os Estados Unidos não podiam ficar para trás e investiram maciçamente em tecnologia espacial. O auge dessa competição veio em 1969, quando os astronautas americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua, em uma das maiores vitórias simbólicas do Ocidente. A corrida espacial não apenas impulsionou a ciência e a tecnologia, como também se tornou um campo de propaganda ideológica, com cada lado exibindo suas conquistas como prova da superioridade do seu sistema. Mas a Guerra Fria não era feita apenas de grandes confrontos militares e tecnológicos. Havia também uma intensa guerra psicológica e cultural. A espionagem desempenhava um papel central nesse jogo, com agências como a CIA dos Estados Unidos e a KGB da União Soviética conduzindo operações secretas pelo mundo. Filmes de espionagem, como os de James Bond, refletiam e ao mesmo tempo alimentavam a fascinação popular por esse lado oculto da Guerra Fria. Além disso, os dois blocos disputavam influência em países recém-independentes da África, da Ásia e da América Latina, buscando conquistar aliados por meio de apoio econômico, militar e ideológico. Nesse processo, golpes de Estado e ditaduras militares foram apoiados por ambos os lados, dependendo da conveniência política. Na América Latina, os Estados Unidos intervieram em diversos países para evitar que governos simpatizantes do comunismo chegassem ao poder, como no Chile, em 1973, quando o presidente Salvador Allende foi derrubado e substituído por Augusto Pinochet, com apoio da CIA, a União Soviética. Por sua vez, apoiava movimentos revolucionários em várias partes do mundo, como em Angola e em Cuba. Assim, a Guerra Fria transformou conflitos locais em disputas globais, tornando o planeta inteiro um tabuleiro de xadrez ideológico. Nos anos 1970, após décadas de tensão crescente, surgiu um período chamado de Detente, ou distensão, em que Estados Unidos e União Soviética buscaram reduzir os riscos de um conflito direto. A assinatura de acordos como o SALT, que limitava a produção de armas nucleares, foi vista como um avanço. Mas a rivalidade continuava latente. Nenhum dos dois lados estava disposto a abrir mão de sua supremacia. Esse período também revelou como a corrida tecnológica e armamentista drenava recursos e afetava diretamente as economias das superpotências. Ainda assim, os conflitos indiretos não pararam. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, tentando sustentar um governo aliado em meio a uma guerra civil. Os Estados Unidos reagiram apoiando os guerrilheiros afegãos, conhecidos como Mujahedin, fornecendo armas e treinamento. Entre esses combatentes surgiram figuras que anos depois teriam grande impacto no mundo, como Osama Bin Laden. O Afeganistão se transformou em uma espécie de Vietnã soviético. Uma guerra longa, cara e impopular, que desgastou profundamente Moscou. Ao mesmo tempo, o mundo ocidental passava por mudanças significativas. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan assumiu a presidência em 1981 com um discurso firme contra o comunismo. Ele aumentou os investimentos militares e lançou o projeto conhecido como Iniciativa de Defesa Estratégica, apelidado de Guerra nas Estrelas, que prometia um sistema de defesa capaz de interceptar mísseis inimigos do espaço. Embora muitos cientistas duvidassem da viabilidade do projeto, ele serviu como pressão psicológica e econômica sobre a União Soviética, que já enfrentava dificuldades financeiras para acompanhar o ritmo americano. Na Europa Oriental,
as tensões sociais e políticas começaram a corroer a autoridade soviética. A Polônia se tornou um centro de resistência, com o surgimento do movimento sindical Solidariedade, liderado por Lech Wałęsa, que desafiava o regime comunista. Apesar das tentativas de repressão, a chama da contestação popular já estava acesa. Ao mesmo tempo, a Alemanha Oriental mantinha seu povo cercado pelo Muro de Berlim, símbolo máximo da divisão do mundo. Esse muro, construído em 1961, não apenas separava fisicamente famílias e amigos, mas também simbolizava a separação ideológica que mantinha milhões de pessoas sob vigilância e privação de liberdade. Dentro da União Soviética, a situação era crítica. A economia estava estagnada, a produção industrial atrasada e o povo enfrentava escassez de bens básicos. Foi nesse contexto que, em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder. Ele lançou reformas conhecidas como Perestroika, reestruturação, e Glasnost, abertura, tentando modernizar a economia e tornar o governo mais transparente. No entanto, essas medidas tiveram um efeito inesperado. Em vez de fortalecer o regime, abriram espaço para críticas cada vez mais fortes e para o ressurgimento de movimentos nacionalistas dentro das repúblicas soviéticas. Enquanto isso, o clima no mundo mudava rapidamente. As pressões populares em países do leste europeu cresceram. Em 1989, uma onda de revoluções pacíficas varreu a região. Na Polônia, o Solidariedade chegou ao poder. Na Hungria, as fronteiras com o Ocidente foram abertas. Na Tchecoslováquia, ocorreu a Revolução de Veludo, derrubando o regime comunista sem derramamento de sangue. Até mesmo na Romênia, onde a repressão era feroz, o ditador Nicolae Ceausescu foi deposto e executado. O momento mais simbólico aconteceu em 9 de novembro de 1989, quando multidões em Berlim começaram a derrubar o muro que dividia a cidade. A imagem de homens e mulheres quebrando blocos de concreto com martelos e dançando sobre os escombros percorreu o mundo inteiro. Era o início do fim da Guerra Fria. Poucos anos depois, em 1991, a União Soviética deixava de existir. As repúblicas que a compunham declararam independência e Gorbachev renunciou ao cargo de presidente. O grande império comunista, que por décadas havia desafiado os Estados Unidos, desmoronava diante da pressão econômica, da insatisfação popular e da incapacidade de se reinventar. Os Estados Unidos emergiam como a única superpotência global, marcando o fim de uma era que havia mantido o planeta em constante estado de tensão. Mas as consequências da Guerra Fria não desapareceram com a queda da URSS. Muitas das disputas travadas nesse período deixaram marcas profundas. A divisão da Coreia permanece até hoje. O Oriente Médio ainda carrega as consequências da intervenção de potências estrangeiras. Movimentos armados que surgiram durante a luta contra a União Soviética no Afeganistão deram origem a novos conflitos internacionais. Além disso, a corrida tecnológica e militar daquele período deixou legados permanentes, desde avanços científicos até o enorme arsenal nuclear que continua existindo, lembrando a humanidade do risco de destruição em massa. Curiosamente, a Guerra Fria também moldou aspectos da cultura. Filmes, músicas e esportes se tornaram campos de batalha simbólicos. As Olimpíadas, por exemplo, eram usadas para medir a superioridade dos sistemas. Em 1980, os Estados Unidos boicotaram os Jogos de Moscou. E em 1984, a União Soviética retaliou, boicotando os Jogos de Los Angeles. A música pop, com artistas como David Bowie e grupos de rock, muitas vezes refletia as tensões do período, enquanto no bloco soviético a censura tentava controlar o que podia ou não ser ouvido. Ao longo de mais de 4 décadas, a Guerra Fria moldou fronteiras, ideologias e até mesmo a forma como as pessoas enxergavam o futuro. Foi um tempo em que o medo da guerra nuclear convivia com avanços científicos extraordinários, em que revoluções populares derrubavam muros e ditaduras, e em que duas potências travavam uma batalha silenciosa que poderia a qualquer momento explodir em um conflito devastador. No fim, a Guerra Fria não terminou com um confronto militar direto, mas sim com o desgaste de um sistema incapaz de competir. Para muitos,
foi uma vitória do capitalismo sobre o comunismo. Para outros, foi apenas a substituição de uma ordem mundial por outra, igualmente cheia de desafios. O certo é que esse período deixou lições valiosas sobre poder, ideologia e a fragilidade da paz. A Guerra Fria, apesar de ser lembrada por grandes eventos como a queda do Muro de Berlim ou a crise dos mísseis, também foi feita de episódios curiosos, segredos revelados décadas depois, histórias que mostram o quanto esse período marcou profundamente a humanidade. Um dos aspectos mais fascinantes foi o mundo da espionagem, a Sinostam, nos Estados Unidos, e a KGB, na União Soviética. Travaram uma guerra silenciosa, repleta de operações secretas, agentes infiltrados e tecnologias avançadas para a época. Em plena década de 1960, espiões eram capazes de fotografar documentos inteiros com microcâmeras escondidas em canetas ou isqueiros. Existiam também rádios disfarçados em objetos domésticos, além de técnicas engenhosas de disfarce. Um dos agentes soviéticos mais famosos, Richard Sorge, infiltrou-se no Japão antes mesmo da Guerra Fria e enviava informações preciosas para Moscou. Já nos anos 1970 e 1980, diversos casos de espionagem vieram à tona, mostrando como diplomatas, cientistas e até cidadãos comuns eram recrutados para fornecer informações secretas. A espionagem não se limitava a informações militares. A corrida tecnológica e científica também era alvo. Projetos da NASA, por exemplo, eram vigiados de perto pelos soviéticos, enquanto avanços soviéticos no campo da engenharia eram monitorados pela inteligência ocidental. Até mesmo competições esportivas eram marcadas por espionagem e tentativas de manipulação. Os Jogos Olímpicos se tornaram um palco onde cada vitória era celebrada como prova da superioridade do sistema político de cada lado. Outro episódio pouco lembrado ocorreu em 1983, quando o mundo quase entrou em guerra nuclear por engano. Em setembro daquele ano, um sistema de alerta soviético detectou o lançamento de mísseis americanos em direção à União Soviética. O protocolo determinava que Moscou deveria responder imediatamente com um contra-ataque nuclear. Mas o oficial encarregado, Stanislav Petrov, desconfiou que o sistema estava errado. Ele decidiu não seguir o protocolo e relatou que poderia ser um erro técnico. Horas depois, confirmou-se que não havia mísseis, apenas um reflexo do Sol nos satélites de monitoramento. A decisão de Petrov, um único homem, pode ter evitado uma guerra que teria destruído a humanidade. Acidentes nucleares também marcaram o período. O mais conhecido foi o desastre de Chernobyl, em 1986, quando uma explosão em um reator na Ucrânia espalhou radiação por toda a Europa. Esse episódio expôs as falhas do sistema soviético em lidar com crises e acelerou a desconfiança da população em relação ao governo. Mas houve outros acidentes menos conhecidos, como o caso do submarino soviético K-19, apelidado de Viúva, que sofreu diversos vazamentos nucleares e matou muitos de seus tripulantes. Esses episódios mostravam que a corrida armamentista tinha um custo humano silencioso, que muitas vezes só veio à tona anos mais tarde. A propaganda foi outro campo decisivo da Guerra Fria. Nos Estados Unidos, o cinema de Hollywood se tornou uma ferramenta poderosa para promover a imagem do Ocidente como terra da liberdade e da prosperidade. Filmes de ar, o de espionagem e até animações infantis transmitiam mensagens sutis contra o comunismo. Por outro lado, o cinema soviético também tinha a missão de mostrar o comunismo como um sistema justo e heróico, exaltando trabalhadores, soldados e líderes revolucionários. Até mesmo no espaço cultural, músicas e esportes serviam como instrumentos de influência. A famosa vitória da seleção de hóquei dos Estados Unidos sobre a poderosa equipe soviética nas Olimpíadas de Inverno de 1980, conhecida como Milagre no Gelo, foi celebrada como um triunfo do espírito americano sobre o adversário comunista. Além das disputas visíveis, a Guerra Fria também deixou marcas no cotidiano das pessoas. Nos Estados Unidos,
Durante os anos 1950 e 1960, o medo de um ataque nuclear era tão grande que muitas famílias construíam abrigos subterrâneos em seus quintais. Escolas faziam treinamentos em que crianças aprendiam a se esconder debaixo das carteiras em caso de explosão atômica. Na União Soviética, a população vivia sob vigilância constante, com a KGB controlando cartas, telefonemas e reuniões. A liberdade de expressão era limitada, e qualquer crítica aberta ao regime poderia levar à prisão. Outro ponto curioso foi como a corrida espacial serviu não apenas para explorar o cosmos, mas também para mostrar força. Além do primeiro satélite e do primeiro homem no espaço, a União Soviética também enviou a primeira mulher, Valentina Tereshkova, em 1963. Algo que foi explorado como símbolo de progresso social do socialismo. Já os Estados Unidos responderam com a chegada à Lua em 1969. Um feito que marcou para sempre a história da humanidade. O interessante é que, nos bastidores, apesar da rivalidade, havia também uma certa admiração mútua entre cientistas de ambos os lados, que sabiam quanto esses avanços dependiam de inteligência e dedicação humana. Na América Latina, a Guerra Fria se fez sentir de forma intensa. Além do caso de Cuba, países como Nicarágua, El Salvador e Guatemala se tornaram campos de disputa. Revoluções e contra-revoluções eram frequentemente apoiadas por uma das superpotências, o que mergulhou várias nações em décadas de violência. A intervenção estrangeira moldou não apenas governos, mas também economias e sociedades inteiras. Por fim, é impossível falar da Guerra Fria sem mencionar o poder simbólico do Muro de Berlim. Mais do que uma barreira de concreto, ele representava a divisão do mundo em dois blocos irreconciliáveis. Histórias de pessoas que arriscavam a vida para fugir do leste para o oeste, construindo túneis, usando balões improvisados ou até escondendo-se em carros. Mostram o quanto aquela divisão era insustentável. Quando o muro caiu, não foi apenas uma barreira física que desmoronou, mas também um sistema de poder que já não conseguia se sustentar diante da força dos desejos populares. A Guerra Fria terminou oficialmente nos anos 1990, mas seu legado permanece. A tecnologia que usamos hoje, da internet aos satélites, foi em parte fruto daquela corrida. A política internacional ainda carrega resquícios das alianças e rivalidades daquele período. E, acima de tudo, a lembrança de que o mundo viveu por décadas sob a ameaça constante de destruição total nos faz refletir sobre a importância de preservar a paz.